um dos jogos mais icônicos do gênero Souls-like terror. Vamos explorar as ideias de H.P. Lovecraft, renomado escritor americano e mestre do terror cósmico, influenciando diretamente a arquitetura sombria e o ambiente hostil do jogo. Prepare-se para uma jornada onde o desconhecido e o incompreensível se tornam um só. Mas antes de entrarmos no universo de Bloodborne, é importante situar o que é o horror cósmico, que foi habilmente escrito e criado por H.P. Lovecraft. O escritor explorou a ideia de que o universo é vasto, indiferente à nossa existência, e que as forças, além da compreensão humana, estão constantemente à espreita. Seus contos, como o famoso Chamado de Cthulhu e Nas Montanhas da Loucura, representam entidades cósmicas que desafiam a percepção da realidade e da nossa sanidade, e até mesmo da própria imaginação humana, advindas de pesadelos. Dito isto, agora temos alguma base sobre o que é o terror cósmico. Vamos dar uma olhada em Bloodborne, desenvolvida pela From Software. O jogo se passa em Yharnam, uma cidade infestada por uma praga monstruosa, onde o jogador se torna um caçador, embarca em uma jornada para descobrir a verdade por trás da epidemia, enfrentando horrores imagináveis ao longo do seu caminho, em busca de uma cura para o seu tão chamado sangue pálido. Mas o que faz de Bloodborne tão fascinante é como ele incorpora o terror e as viradas para o terror cósmico de maneira tão eficaz. Essa epidemia, que aparentemente se trata de alguns lobisomens e algo que se trata mais de um terror clássico, rapidamente se torna algo além do que poderia ser imaginado por réis mortais. A conexão de Bloodborne com Lovecraft não é apenas superficial. O jogo apresenta uma série de elementos que ressoam justamente com os trabalhos do escritor, desde a atmosfera gótica e sombria, as entidades que habitam o mundo de Yharnam, o conhecimento proibido, entidades cósmicas tão diferentemente inspiradas pelo autor, que passam a ser diretamente tiradas de seus livros. Vamos explorar como este mundo funciona e principalmente como essas influências moldam a experiência do jogador. Para falar sobre o jogo, precisamos falar sobre o seu cenário principal, Yharnam. Yharnam não é mais um cenário ou apenas um lugar para se passear. Em Bloodborne, Yharnam é quase como um personagem em si. A cidade é um labirinto de ruas escuras e claustrofóbicas, repletas de criaturas grotescas e uma arquitetura macabra. A epidemia que afeta Yharnam reflete diretamente o terror cósmico, revelando uma busca desesperada por conhecimento proibido que acaba corroendo a cidade e seus habitantes. O culto dos grandes seres e o acesso ao conhecimento proibido são centrais para a trama, que muitas vezes nos passa despercebidos a olhar e espolpar. Para a sensação de desespero que permeia o jogo, é necessário prestar atenção nos pequenos detalhes, nas roupas, nos itens, até mesmo nos pequenos diálogos falando sobre uma igreja que controla todos com o sangue antigo. E envoltos entre sombra e loucura aos grandes seres cósmicos de Bloodborne, manifestações claras das obras de H.P. Lovecraft. Essas entidades não são apenas inimigos, são símbolos de um universo indiferente e cruel. O filho do cosmos, o verme lunar e outros seres são apenas criaturas monstruosas, mas também personificações do desconhecido, do incompreensível. Desafiam a sanidade do jogador e, por extensão, eles desafiam a sanidade tanto do protagonista do jogo quanto do próprio jogador. A presença dessas entidades faz com que o mundo de Yharnam torne um lugar onde a realidade a presença humana é constantemente testada e desafiada, como o caso de um inimigo chamado a Presença da Lua, que sua própria existência já faz com que uma realidade inteira se coloque em cima de uma outra. E o caçador em Bloodborne, ou o nosso personagem, é uma figura trágica. Em sua jornada é marcada pela transformação mental e física que reflete a influência corrosiva das forças cósmicas. Conforme o caçador se aprofunda pela busca pela verdade e por sua cura, ele
enfrenta a desintegração da realidade, da própria sanidade. O jogo lida com o conceito de sanidade de maneira diferente, até inovadora, onde a perda de sanidade ou o ganho de insight, olhos internos, não é apenas um conceito dentro do jogo, mas algo intrinsecamente ligado à experiência. A narrativa de Bloodborne não é uma narrativa clássica, como eu posso dizer. Ela é algo muito único desse gênero de jogo. Ela não é contada claramente ao jogador, mas sim ela é descoberta através de alguns curtos diálogos, das descrições dos itens e até mesmo do próprio cenário, o que cria uma atmosfera de mito, às vezes até de conspiração, o que é intrinsecamente ligado às propostas, o que são as obras Lovecraftianas, onde esse conhecimento antigo e profano às vezes é muito bem guardado e às vezes não passa de uma mera especulação, um delírio, talvez para pensar que você está ficando louco em achar tais coisas, ou será que aquilo é realmente verdade? Essa linha tênue entre a loucura e a realidade é o que torna a atmosfera do jogo tão cativante. Você nunca sabe se aquilo que você está vendo na tela é real ou apenas fruto da loucura de um homem que já se entregou. O design visual de Bloodborne é testemunho da sua inspiração em Lovecraft. A cidade de Yharnam e os seus arredores são visualmente impressionantes e até lindos, de certa forma, uma estética gótica com elementos de horror e até mesmo com toques de terror. A arquitetura de Yharnam é desumana e opressiva, no vazio e a indiferença do cosmos e das próprias cidades em si quanto às pessoas. Além disso, os inimigos e criaturas que têm um design que mistura o grotesco, o alienígena e o aumentando a sensação de estranhamento e desão. E finalmente, o papel da sanidade ou do insight nisso tudo. Essa mecânica não é só um contador na tela para avançar no jogo. Ela é algo que você realmente vê acontecendo diante dos seus olhos. Como o exemplo de você enxergar o desconhecido. Quanto mais insight, quanto mais loucura você adquire, mais um mundo se torna visível e coisas que antes invisíveis agora estão aos seus olhos. Criaturas gigantes, um céu distorcido e até mesmo alterações em criaturas que antes pareciam quase normais, agora se tornam completamente alienígenas, coisa muito presente nos contos de Lovecraft. Siga para a parte.